Uma segunda-feira muito movimentada do ponto de vista das especulações no Internacional. O jornalista argentino crava que o Inter acertou com dois jogadores do Shakhtar Donetsk, Alan Patrick e Marlon, mas em conversas mais aprofundadas, a história não é exatamente bem assim. Um jornalista aqui do Rio Grande do Sul afirma que o Inter está tentando contratar Charles Arangues, mas aprofundando a história, ela não é exatamente bem assim. Um jornalista de São Paulo afirma que o Inter fez uma proposta para o Santos por Lucas Braga, envolvendo dois jogadores que foram símbolos das últimas temporadas do Internacional. Dois atletas das categorias de base que foram alçados ao time profissional foram emprestados. E em meio a isso, o Inter segue a sua rotina de treinamentos, com um desfalque importante pelos próximos 20 dias. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 28 de março de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Tem muita coisa pra gente falar, então eu já vou avançando. E eu começo falando sobre Alan Patrick e Marlon. Quem acompanhou a live do A Dupla viu que durante a transmissão, durante a nossa live, o César Luiz Merlo, jornalista argentino, muito bem conceituado, muito bem informado sobre o mercado sul-americano, ele trouxe a informação de que o Inter havia chegado a um acordo pelo Alan Patrick, meia do Shakhtar Donetsk, e pelo Marlon, zagueiro do Shakhtar Donetsk. Esses dois jogadores já estariam acertados com o Internacional por um vínculo de empréstimo até 30 de junho, com possibilidade de estender um pouco mais esse contrato, que estaria sendo redigido pelas duas partes. Eu entrei em contato com o empresário do Alan Patrick, que é o André Curi, e o André Curi descartou a possibilidade de já existir um acerto. Ele sim confirma que existe negociação, que existe conversa, mas não existe acerto. As partes ainda estão conversando. Então, pelo que eu apurei, não procede a informação trazida pelo César Luiz Merlo. Eu não consegui contato com agentes e com o staff do Marlon, mas em relação ao Alan Patrick, a história não procede. E falando com pessoas do Internacional, se descartam as duas versões, tanto a do Alan Patrick quanto a do Marlon. Então, por enquanto, eu vou tratar com um pouco mais de cautela essas duas contratações aqui. A gente sabe que o Inter de fato avançou pelo Alan Patrick nos últimos dias, mas não é uma negociação que está fechada ou perto de ser anunciada, por exemplo. Existe um longo caminho que precisa ser percorrido ainda para isso. O próximo assunto que eu trago é sobre Charles Arangues. Quem trouxe essa informação foi o Luiz Carlos Reck, jornalista histórico aqui do Rio Grande do Sul, da Rádio Grenal. Ele trouxe a informação de que o Inter está novamente tentando contratar o Charles Arangues, que tem contrato com o Bayer Leverkusen, que interessou ao Internacional em 2020, quando ele não sabia se ia ou não renovar com o Bayer Leverkusen. Bom, conversando com pessoas do Inter, me foi negado esse interesse em repatriar o Charles Arangues. E conversando com staff do Charles Arangues, e de novo cito o André Curi, não foi para mim que ele falou isso, foi para o pessoal da Revista Colorada. O André Curi foi o cara que fez a venda do Arangues do Inter para o Bayer Leverkusen, e é o representante do Arangues aqui no Brasil. Ele disse que não tem nenhuma chance, que o Arangues tem contrato na Europa, vai permanecer com esse contrato na Europa e não pensa em retornar ao futebol brasileiro nesse momento. Então, descartem Charles Arangues, pelo menos por agora, de acordo com o que disse o empresário do jogador. Uma outra notícia importante envolve Lucas Braga, porque a imprensa paulista noticiou ao longo dessa segunda-feira que o interesse do Inter pelo Lucas Braga a gente já sabe, a gente já noticiou por aqui, mas que o Inter havia feito uma proposta nos seguintes termos: o perdão da dívida que o Santos tem pelo Eduardo Sacha, que é uma dívida que já há bastante tempo corre, um pagamento em dinheiro de um valor que não foi divulgado, e dois jogadores, Victor Cuesta e Rodrigo Dourado, pelo Lucas Braga. Essa confirmação eu não tenho por parte das pessoas do Internacional. A gente sabe que existe o interesse do Inter e as conversas do Inter com o Santos por esse jogador.
Não sei se exatamente nesses termos, tá? Respeito a informação da imprensa paulista, mas não sei exatamente nesses termos, não consegui confirmar se é realmente Cuesta, Dourado, mais dinheiro, mais perdão da dívida do Sacha. O Santos pede 30 milhões de reais pelo Lucas Braga. É um valor que o Inter não vai pagar e o Inter vai tentar fazer algum tipo de composição, aí sim cedendo algum jogador. Cuesta e Rodrigo Dourado são de fato jogadores que não estão nos planos do Internacional, tanto que são reservas, sequer entraram no último Clássico Grenal e sequer estão treinando nos times titulares nas atividades do Alexandre Medina. São jogadores que perderam espaço no elenco do Inter. Então, até faz sentido que o Inter tente colocar esses jogadores na negociação. Não acredito que seja tudo isso, os dois jogadores mais dinheiro, mais perdão do Sacha, mas vai por esse caminho aí o que o Inter pode tentar construir junto ao Santos. Quais são as outras opções de saída que o Inter tem? Bosquilha, tem Thiago Galhardo, que vai voltar agora, o próprio Marcos Guilherme, que está emprestado do Inter para o Santos, mas o Santos não quer esse jogador em definitivo. Então o Inter vai tentar agir com alguma moeda de troca para trazer o Lucas Braga para o Beira-Rio, um jogador que de fato desperta muito interesse da direção colorada. O que está confirmado é que o Inter vai emprestar 2 jogadores para o Brasil de Pelotas. 2 jogadores da base que estiveram no time principal ao longo dessa temporada. O atacante Nicolas e o lateral direito Lucas Mazetti. E assim, são jogadores que não teriam espaço no time do Inter. Receberiam pouquíssimas, se é que receberiam, oportunidades do Alexandre Medina. Então a ideia do Inter é fazer eles jogar. O Lucas Mazetti, por exemplo, o ano passado já havia sido emprestado para o Vila Nova. Não conseguiu jogar também no Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro. Indo para o Brasil, quem sabe tendo uma minutagem, esses jogadores podem ter uma evolução. Tanto o Nicolas como o Lucas Mazetti. O Nicolas atacante, o Lucas Mazetti lateral direito. Uma última. Treinos seguem acontecendo no CT Parque Gigante. Hoje à tarde eu gravei um vídeo falando sobre o posicionamento do Lisieiro e o novo Inter que o Medina está montando nesses treinos. E a informação principal dessa segunda-feira em termos de time que está sendo preparado para a estreia na Sul-Americana contra o 9 de outubro é a lesão do David. O David no Clássico Grenal teve uma lesão muscular e para por 20 dias. É uma lesão séria do David. Uma lesão mais complexa do que aquilo que a gente imaginava. Então ele deve estar fora da estreia do Inter na Copa Sul-Americana, fora da estreia do Inter no Campeonato Brasileiro, um jogador que vinha sendo muito importante para o esquema do Alexandre Medina, que vai ter que montar agora essa ideia sem o David, inclusive nas atividades ao longo dos próximos dias. Para fechar, vamos falar de KTO. Está valendo a Free Bet da KTO. Você vai lá na KTO, tem um banner lá, Free Bet de Bolívia e Brasil. Apostando R$25 no resultado exato, se você errar, a KTO te devolve esse dinheiro em free bet, em apostas de outros jogos. Então vai lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA e vai nessa promoção, que não é nem concorrer, é apostar 25 sabendo que tu não vai perder aqueles 25, sabendo que se tu errar o placar exato de Bolívia e Brasil, tu ganha esses 25 para apostar em outros jogos. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!